1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Santíssimo Deus, mais uma vez te rogamos, pedimos a tua graça sobre nós, pedimos a concentração, ó Deus, mediante a exposição, para estarmos atentos, para que o nosso coração possa estar cativo pela palavra de Cristo, a nossa mente, as nossas emoções, tudo aquilo, ó Deus, que concerne a vontade de Deus, possa ser trazida a nós, em benefício a nós nesse momento, que a tua palavra venha a ser exposta com poder, com autoridade, e que possamos receber ela de fato como ela tem sido escrita em nosso coração. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Momento de muita chuva, como eu falei, então peço aos irmãos que tenham concentração mediante os barulhos. É muito importante na exposição, apesar desses barulhos, para a glória de Deus, nós estarmos atentos à meditação e à exposição da sua santa palavra. Nós estamos no hino cristológico. Nós vimos na pregação passada a natureza da igreja local. Os versículos 14 ao 15 mostram essa natureza ou essa identidade da igreja local. E três coisas importantes nós vimos na última pregação que nós tivemos a oportunidade. Em primeiro lugar, a igreja é a família de Deus. Em segundo lugar, a igreja é a residência de Deus. Deus habita em sua igreja através do seu Santo Espírito. Deus é vivo, Deus está entre nós e por isso nós devemos ter reverência quando nós estamos reunidos em um culto público. E por fim, a igreja é o lar ou a coluna da verdade. Família, residência de Deus e o lar da verdade. E também nós enfatizamos em nossa pregação passada, em nossa introdução, que essa passagem é muito importante por causa do versículo 16. Como eu falei agora há pouco, o versículo 16 é um hino cristológico. Esse hino, ele é fantástico, porque nos fala sobre a obra de Cristo e os seus resultados. Descreve o que Cristo fez na terra, em seu estágio de humilhação, e como as suas ações foram recebidas, tanto na terra como no céu. Então a obra de Cristo é feita, mas também há resultados. Há uma aproximação de pessoas que conhecem a obra de Jesus. Não somente na terra, mas também nos céus, no cosmo, na angelologia, como nós iremos ver aqui nessa noite. Então, este hino é muito importante, ele está estruturado, preste bastante atenção, com duas estrofes, ou seja, estrofe é uma composição literária que é formada por um conjunto de versos, possuindo uma métrica, possuindo um sentido entre si. Então, perceba que esse hino ou esse cântico possui duas estrofes com 3 versos. Então perceba, primeira estrofe, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelo anjos. Certo? Primeira estrofe com 3 versos. A segunda estrofe, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então perceba,
A primeira estrofe desses 3 versos relatam a obra de Cristo na terra. É o ponto do apóstolo Paulo mediante esse hino. Ele está ecoando o que Cristo fez na terra. Já a segunda estrofe, com 3 versos, que começa: pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, é o resultado ou a recepção da obra de Cristo. Então, o propósito central deste hino é o Evangelho de Jesus. Todos esses versos, na primeira estrofe e na segunda estrofe, retratam o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua glorificação. Jesus começa o seu ministério na encarnação, como veremos, na manjedoura, e ele finaliza o seu ministério na glorificação. Então isso é muito importante. Esse hino está retratando todo o ministério de Cristo, na terra e nos céus. Na sua vida terrena, mas também na sua vida glorificada. Então o nosso propósito nessa noite é observarmos esse hino de maneira expositiva. Então, depois de ele demonstrar que a igreja é o lar da verdade, perceba, coluna e fundamento da verdade, logo aqui no finalzinho do versículo 15, ele nos diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. A palavra mistério aqui significa algo desconhecido que agora nos foi revelado. Essa revelação, ou esse conteúdo, o apóstolo Paulo nos diz, é algo grande. O mistério está relacionado tanto à piedade, como também à grandeza. Não é algo baixo, não é algo simples, é algo grandioso. É algo que nos deve causar temor e admiração. E por que é algo grande? Porque é a salvação dos homens. Porque o Evangelho, somente o Evangelho de Jesus, nos traz a salvação ao nosso Deus, a reconciliação, a santificação, a glorificação, a adoção. Tudo aquilo que concerne a nossa salvação está restrito no ministério de Cristo, desde a sua encarnação até a sua glorificação. Então, essa verdade aqui que o apóstolo Paulo está nos dizendo, coluna e fundamento da verdade, é o Evangelho. O Evangelho que estava sendo introduzido no Antigo Testamento e através da revelação progressiva, culmina-se em Jesus Cristo, o clímax, a pessoa mais importante, o sumo sacerdote, a sublimidade do conhecimento de Deus, a verdadeira sabedoria, a verdadeira santidade, a verdadeira verdade através da sua revelação. Então o apóstolo Paulo, ele tem isso em mente. É grande em importância, é grande em alcance, não somente está restrito na Igreja Batista Regular Ebenezer. Existe um povo de Deus, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, sendo alcançado por esse mistério que foi revelado, por isso que ele é grande, há um alcance mundial, certo? Por isso é grande em sua importância, em seu alcance, e também é grande em sua incompreensibilidade, porque a parte da revelação divina, ninguém compreende a Deus, ninguém entende a Deus, não há um justo sequer, mas através desse mistério que nos foi revelado, que estava oculto, nós temos a compreensão verdadeira dos nossos pecados, a compreensão através do Evangelho de Jesus Cristo. Então os crentes, eles devem confessar esse mistério, essa grandeza. É por isso que ele inicia, logo no início, essa expressão aqui, essa frase ou esse verso, evidentemente grande é o mistério da piedade, é a introdução do hino cristológico. Ele está introduzindo, ele está colocando o nosso coração diante desse ministério grandioso. Evidentemente, o mistério da piedade, ele está falando, é algo grandioso, evidentemente, ou seja, tem esse sentido de confissão. Confissão. Nós precisamos confessar a Jesus Cristo.
verdadeiramente em nosso coração. E na minha última mensagem que eu enfatizei para os irmãos, eu observei o contexto da igreja de Éfeso, porque eles estão contextualizados aqui em um contexto cultural. E o apóstolo Paulo tudo indica que nessa confissão, nesse hino cristológico, ele está contrastando a confissão dos pagãos com a verdadeira confissão que é Jesus Cristo. E a verdadeira confissão, sendo constatada com a confissão falsa, era a confissão de Diana dos Efésios. Veja, por exemplo, Atos capítulo 19. Perceba essa conexão, é muito importante. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, evidentemente, é uma confissão, é algo verdadeiro. O verdadeiro mistério, a verdadeira salvação está contida na revelação do Evangelho de Jesus. Atos capítulo 19. Perceba que Atos capítulo 19 é o ministério de Paulo em Éfeso. Ele passou um bom tempo, pregou o Evangelho e teve alguns resultados quando ele pregou o Evangelho lá. Algumas conclusões mediante ao povo que estava recebendo o Evangelho naquele momento. Atos capítulo 19, verso 27, veja. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Porque o Evangelho chegou de tal forma que muitos comerciantes, muitas pessoas que estavam ao redor do templo, que davam dinheiro para aquelas pessoas, o Evangelho, quando estava assumindo o seu papel, essas pessoas estavam perdendo tudo aquilo que concernia aos seus bens, devido ao paganismo, à idolatria. Então veja no versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam. Perceba o clamor. Grande é a Diana dos Efésios. No verso 34, a conclusão aí mais uma vez. Quando, porém, conheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por um espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então muitos acreditam que esse clamor aqui, essa confissão, estava restrito a uma confissão cultica, ou seja, algo que estava concernente ao culto, onde as pessoas clamavam, praticavam e adoravam essa deusa Diana dos Efésios. E Paulo, contrastando esse clamor, ele nos diz que a verdadeira confissão, o verdadeiro hino, a linguagem de fato que deve estar em nosso coração, porque eles foram alcançados pelo Evangelho, eles foram alcançados por esse mistério que foi revelado e que agora eles estavam conhecendo verdadeiramente. O verdadeiro louvor, a verdadeira confissão está no Evangelho de Jesus Cristo. A confissão pecaminosa passada não faz parte mais do nosso calendário. Não faz parte mais da nossa mentalidade, do nosso coração. Os falsos deuses foram colocados por terra. Agora há uma verdadeira confissão. Evidentemente, é algo que evidencia em nossos corações. Grande é o mistério da piedade. Jesus Cristo, o nosso Salvador. O mundo tem uma confissão. Porém, os crentes confessam a Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, o verso 27, um texto também muito conhecido, que nos informa essa confissão. Colossenses capítulo 1, verso 27 nos diz: aos quais Deus quis, veja, dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto, a Santa Igreja, o Evangelho relacionado, os gentios adentrando ao povo de Deus, é agora manifestado. Cristo em vós,
a esperança da glória. Esta é a nossa confissão. A nossa confissão, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família está atrelada a este santo evangelho, ao evangelho de Jesus. Devemos nos apegar a esta confissão com um senso de admiração, de grandeza, porque de fato Cristo se tornou favorável a nós. Nós estávamos distantes de Deus, confessávamos, adorávamos aos nossos falsos deuses, ao paganismo, à idolatria, mas Deus nos conquistou. Deus nos chamou para si. Deus nos transformou e nós estamos agora atrelados à verdadeira confissão evangélica, a confissão do nosso Deus. Em seguida, Paulo afirma, volte agora para o texto de 1 Timóteo, que tudo isso está ligado à piedade. Então veja, evidentemente uma confissão, ela é grande em importância, grande em alcance mundial. É um mistério que estava oculto, mas foi revelado. Nós estamos agora em Cristo, participamos do povo de Deus. E ele afirma que tudo isso está ligado à piedade. A piedade é o mistério aqui também. Então Paulo afirma que há uma conexão, perceba, entre a aparição de Cristo, que o hino celebra, que é uma celebração, e essa celebração está ligada à nossa vida cristã. É uma celebração que nós entoamos, mas também que nós vivemos. Ele nos diz, o mistério aqui, podemos colocar, é a essência da piedade. Ou seja, através do mistério, do evangelho, o comportamento do crente deve ser evidenciado. Evidenciado. Capítulo 2, verso 2, pertinho aí, nos diz, nós já vimos esse texto, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O evangelho deve nos levar não somente a uma confissão, não somente confessarmos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, a adoração como nós temos feito hoje, mas também essa confissão deve nos levar à piedade. Ou seja, ao comportamento. Devemos confessar Jesus Cristo em vida, em atitudes, em ações. Tudo aquilo que concerne ao nosso viver, Cristo deve estar atrelado. Devemos respirar, testemunhar o Evangelho de Jesus. Confessar com boca, mas crer no coração. Que de fato, Jesus nos conquistou. Então, diante disso, dessa introdução breve, o apóstolo Paulo, ele começa o seu hino propriamente dito. E como falamos agora há pouco, essas estrofes aqui, primeira e segunda, de 3 versos. Em primeiro lugar, a vida encarnada, a vida terrena de Jesus, e depois ele foca a vida exaltada ou a vida glorificada. Então perceba, a primeira expressão, o primeiro verso aí, nessa primeira estrofe, tá bom? Aquele que foi manifestado na carne. A maioria dos intérpretes concordam que essa primeira linha do hino se refere à encarnação de Jesus. Quando ele fala, aquele que foi manifestado em carne, está se referindo à encarnação de Jesus. A encarnação. O ministério, ou o mistério da piedade, começa com a encarnação de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou não somente na cruz, não somente quando Jesus pagou os nossos pecados, mas a graça de Jesus, ou a graça de Deus em Cristo, se manifestou desde a sua manjedoura, desde a sua encarnação. O bebezinho
é o estágio inicial de Cristo. É o Deus homem. É o Deus que era todo-poderoso e agora ele se torna homem, passando todos os estágios que um ser humano há de passar, mas sem pecado. Jesus sofreu, Jesus sentiu sede, Jesus se compadeceu, Jesus aprendeu através da obediência o que é o sofrimento. Desde a sua manjedoura, da encarnação, começa-se o estágio da humilhação de Jesus Cristo. E um texto muito importante é o Evangelho de João. João capítulo 1, o verso 14. Um texto muito conhecido e nós precisamos ver alguns textos para nós exemplificarmos o que o apóstolo Paulo está falando, essa declaração, essa confissão da igreja primitiva. Então, João capítulo 1, nós temos vários textos. Temos também o texto de Filipenses, que é a questão do autoesvaziamento de Cristo. Cristo ele se torna servo para que pudéssemos receber a glorificação que é a nossa salvação. Mas eu gostaria de exemplificar somente esse texto, para nós ganharmos tempo e irmos para as próximas declarações desse hino. João capítulo 1, verso 14, veja. E o verbo se fez carne, encarnação aqui, certo? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdadeira verdade vem através da revelação última de Cristo. Ele é o porta-voz de Deus. Ele é o profeta por excelência. Em Cristo há graça, em Cristo há amor, em Cristo há santificação, em Cristo nós temos tudo aquilo que concerne a nossa sabedoria ou a nossa salvação. E ele continua e nos diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito, o único Filho de Deus sendo trazido a nós. Essa expressão glória é a manifestação de Deus. Deus se manifestou de maneira sublime através do seu próprio Filho. Do seu próprio Filho. Aquele, Jesus, o Deus encarnado, se manifestou através da sua humanidade. E a expressão carne aqui é muito importante porque não se refere à natureza pecaminosa, mas à sua humanidade. Então, na humanidade de Jesus, o Deus homem, nós temos a revelação de Deus. A revelação de Deus. Segunda expressão, volte para o texto. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Essa segunda linha, ou esse segundo verso, é uma das mais difíceis de serem interpretadas. Eu gostaria da atenção dos irmãos neste momento. Porque a palavra justificado pode significar o Espírito de Jesus vindicando a si mesmo, ou o Espírito Santo vindicando a obra de Cristo. Então nós temos essas duas interpretações. É tanto que a nossa tradução traduziu com Espírito, o E minúsculo. Ela entende na tradução que na ressurreição, Jesus foi ressurreto através do seu próprio poder. Jesus vindicou a si mesmo, porque ele tem toda a autoridade concedida por Deus Pai, nos céus e na terra. Porém, eu entendo aqui, na minha humilde interpretação, que esse texto foi justificado em Espírito, está se referindo ao Espírito Santo, certo? Ao Espírito Santo. E uma prova disso é Romanos, capítulo 1, verso 4. Nós precisamos ver esses textos para nós vermos a revelação de Deus e percebermos a mentalidade dessa revelação progressiva no Novo Testamento. Então, Romanos, capítulo 1, que começa com o Evangelho de Jesus, o apóstolo Paulo sendo chamado, o texto nos diz, no verso 4, ele fala no verso 3 sobre também a encarnação, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, ou seja, segundo a encarnação, a sua humanidade, veio da descendência de Davi, certo? Nós temos isso em Mateus capítulo 1, o Evangelho de Mateus mostrando a descendência até chegar no seu Filho, Jesus Cristo, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, entendo que pelo estágio da humilhação, da exaltação, dos papéis da Trindade, Deus Pai envia Jesus, Jesus morre na cruz, e o Espírito Santo, que é o Espírito de santidade, ele outorga ou vindica a ressurreição de Cristo pelo poder através da ressurreição. E isso vai acontecer também conosco. Isso é muito importante. Há uma conexão da ressurreição de Cristo com a nossa ressurreição futura. Romanos capítulo 8, veja, é muito importante, porque esse verso, foi justificado em espírito, também deve nos trazer um senso de alegria em sabermos que a qualquer momento a nossa ressurreição também há de chegar. Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito, veja, já está escrito aqui com letra maiúscula, é o Espírito Santo aqui. E o que foi que o Espírito Santo fez? Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo quem? O Espírito Santo. O Espírito que habitou em Cristo, que deu poder e autoridade a Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que ensinou a Jesus quando ele estava crescendo, porque às vezes a gente tem uma mentalidade que Jesus não pecou porque ele era Deus, não é isso. Porque a gente não pode somente olhar para a divindade de Cristo, a gente perde a sua humanidade. A gente tem que olhar para o ministério de Cristo, o Deus homem na terra, que sofreu em sua humanidade, e que precisava do Espírito para ser capacitado para pregar o Evangelho. Então, não simplesmente ele não foi tentado, ele não caiu na tentação porque ele era Deus. Não é simplesmente isso. Ele não caiu na tentação porque ele foi capacitado pelo Espírito. Um Espírito sem medida, em suma excelência. Jesus é o padrão da santidade ao qual nós devemos olhar e imitar. É por isso que Romanos nos diz, nós devemos ser conformes à imagem de Cristo. E Jesus, ele nos ensinou como vivermos. Devemos imitar as suas obras. Devemos olhar para Jesus e dizer, eu quero ser parecido com Cristo. E uma das evidências do ministério de Jesus foi o poder do Espírito em seu ministério, concluindo-se com a ressurreição. E esse mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ensinou a Jesus, que estava com ele de uma maneira perfeita, que conosco há uma certa diferença, é claro, mas há um princípio que ele habita em nós, que ele está nos ensinando. O texto nos diz, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Chegará o dia que nós iremos partir. Chegará o dia que nós iremos morrer. Chegará o dia que nós iremos estar juntos com Cristo. Porém, meus irmãos, a nossa vida não acaba na morte. A nossa vida começa na morte. Porque quando nós morrermos, nós estaremos com Cristo. E a conclusão do nosso chamado aqui na terra será na ressurreição. Corpo imortal, incorruptível, espiritual. Cristo venceu a morte, nós também iremos vencer a morte. A prova disso é que ele ressuscitou, que ele venceu. O Espírito de santidade ressuscitou a Jesus, e ele habita em nós, e chegará o dia também que nós iremos ser ressuscitados. Receberemos novos corpos, ressurreição. Isso deve nos trazer alegria diante do sofrimento. O sofrimento não vai acabar a vida da igreja. Não vai acabar. Nós iremos morrer, mas iremos retornar para o corpo. Iremos retornar para essa terra, novos céus e nova terra, santificado para todo sempre. Estaremos para todo sempre. Chegará o grande dia da verdadeira alegria, da verdadeira santificação, do verdadeiro gozo. Cristo enxugará dos nossos olhos toda a nossa tristeza. Chegará o nosso dia. O grande dia é a nossa ressurreição. Então,
Cristo foi justificado em Espírito, o Espírito Santo, e chegará também um dia que o Espírito Santo irá nos ressuscitar pelo seu poder. Pelo seu poder. Próxima linha, veja, volte para o texto agora. Visto pelos anjos. Essa é uma expressão intrigante, tá bom? A linha 2, que foi justificado pelo Espírito. A linha 3, ou verso 3, visto pelos anjos. E a última linha, recebido na glória, nesses versos aqui, nesse hino, são as mais difíceis de serem interpretadas. E essa linha 3 é a mais difícil, na minha opinião. Porque ele diz aqui, visto pelos anjos. Então a palavra angelos, que é anjo, mensageiro, pode se referir a três coisas. Pode se referir aos apóstolos que testemunharam a ressurreição de Cristo, eles eram mensageiros, porque anjo significa isso, é um mensageiro. Em algumas expressões, mensageiro também se refere ao ser humano, certo? No sentido de ele ser um mensageiro, não de ser um anjo celestial, tá bom? Então, nós temos essa primeira interpretação, nós vemos isso aparecendo em Pentecostes, quando os apóstolos estão pregando, testemunhando o Evangelho de Jesus, eles são mensageiros. Em segundo lugar, visto pelos anjos, pode se referir a anjos caídos. Anjos caídos. Jesus vence a morte e, através da sua ressurreição, ele demonstra o seu poder para principados e potestades, mostrando que ele venceu a morte. Então, não somente os anjos bons viram a obra de Cristo sendo consumada, mas também anjos caídos, porque fazem parte da criação de Deus. Mesmo não crendo de fato como os seres humanos, crentes, eles creem e obedecem, os anjos reconhecem que Cristo venceu a morte. Efésios capítulo 3, verso 10, nós temos um texto que provavelmente esteja se referindo a isso. Efésios capítulo 3, verso 10. Eu vou ler para os irmãos perceberem. Para conhecer o poder da sua ressurreição, aqui Efésios 3:10. Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, veja, dos principados e potestades nos lugares celestiais. É um texto fascinante. Fascinante. Os seres celestiais, a criação de Deus, olha para a igreja. Atrelado ao Evangelho de Cristo, ao poder de Cristo, eles reconhecem que Cristo venceu a morte. Mas provavelmente, em terceiro lugar, esses anjos aqui significa aqueles que ajudaram durante o ministério de Jesus, testemunharam a sua ressurreição e agora estão adorando a Jesus Cristo. Eu acredito que essa última visão é a visão mais viável para o texto, visto pelos anjos. Está se referindo primariamente aos anjos bons, aqueles anjos que estavam no ministério de Jesus. Nós temos, ao decorrer do Novo Testamento, essas expressões sendo colocadas e nos mostrando que na ascensão vitoriosa de Cristo, os seres angélicos, eles em todo o universo, contemplaram a obra de Cristo vencida na cruz e adoraram ao Messias. Nós temos isso em Apocalipse, temos isso em Mateus, quando ele é tentado, ele vence a tentação, os anjos de Deus o adoram. Então, a criação celeste está adorando a Jesus Cristo. E se a criação celeste adora a Jesus Cristo, nós também devemos adorar a Jesus. Criação terrena e criação celeste adoram Jesus Cristo para todo sempre. Visto pelos anjos, se refira a isso. Tá bom? Então essas três linhas, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, é um cântico da encarnação. A vida terrena de Cristo, certo? Encarnação, ressurreição e ascensão de Jesus. Tá bom?
Continuando, na segunda estrofe, que nós temos aí mais 3 versos, a vida exaltada. Então, vida terrena e vida exaltada. Então, diante disso, qual é o resultado da sua obra? Qual é a recepção da sua obra? Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz nesse hino, que era cantado pela igreja: pregado entre os gentios. Essa expressão se refere à pregação da igreja primitiva. A igreja primitiva reconheceu, entendeu a encarnação, entendeu a ressurreição, entendeu a ascensão de Cristo, e agora o que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho. É isso que eles estavam fazendo. 1 Timóteo, veja, capítulo 2, verso 7. Para isto fui designado. Qual foi a designação do santo apóstolo? Pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e no evangelho. Então a incumbência do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, dos discípulos, era pregar esse santo evangelho. Pregado entre os gentios, entre aqueles que não conheciam o evangelho de Jesus. Eu recebi o evangelho e agora eu tenho um ministério. Como eu falei em algumas das pregações, eu recebi um presente e agora eu preciso pregar essa oferta gratuita de salvação. Pregando em primeiro lugar a mim mesmo e em segundo lugar, pregando esse evangelho a todas as pessoas. Pregado entre os gentios. Ele continua e nos diz: crido no mundo. Então tudo indica que já que há uma pregação, há um resultado da pregação. Deve haver uma resposta à proclamação do evangelho. Deve haver uma resposta. Quando há pregação, há uma resposta. A nossa crença deve estar no Cristo vitorioso, que está vencendo a cada dia, e a cada dia nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. E nós devemos dizer: você precisa crer no evangelho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer em Cristo de todo o seu coração. Não há outra saída. Não há outro evangelho. Só há uma boa nova de salvação. Cristo morreu para salvar os pecadores. E o que nós devemos fazer? Nós devemos crer. Crer de todo o coração que Jesus morreu por mim. É o resultado da obra da pregação. É o resultado eficaz, o chamado de Deus para as nossas vidas. O verdadeiro chamado está quando essa pregação é encoada em nosso coração. Não entra em um ouvido e sai no outro, mas entra em um ouvido e desce para o coração. Desce para a nossa vida. De fato, cremos que Jesus nos conquistou. Nos conquistou. Nós precisamos, meus irmãos, nos perguntar, diante das nossas falhas, dos nossos pecados, que muitas vezes nós cometemos, somos pecadores regenerados. Ou melhor dizendo, regenerados pecadores, porque antes daquele que é redimido vem a redenção. Não vem os pecados em primeiro lugar. É aquilo que Lutero dizia: é justificado pecador. Eu não sou mais simplesmente pecador, eu sou justificado pecador. O que me coloca diante de Deus é a justificação de Cristo. Há uma marca, há algo que me distingue do mundo, é a justiça de Cristo implantada em meu coração, porque alguém pregou, um mensageiro chegou e eu criei de fato de todo o meu coração. Há um resultado nessa pregação, há uma resposta positiva. Nós nos dobramos, colocamos os nossos joelhos aos pés de Cristo. Resposta positiva. Mas nós sabemos que quando o evangelho é pregado também há resposta negativa. Há aqueles que não irão crer. Há aqueles que irão se colocar contra Cristo. Não irão querer receber o evangelho. Mas nós, como crentes de Jesus, precisamos amar esse evangelho. Precisamos perguntar a nós mesmos. Como o apóstolo Paulo nos diz: examine vocês para saber se vocês estão na fé. Examine as suas obras, os frutos, porque a verdadeira árvore é conhecida pelo seu fruto. Se você frutifica de uma maneira
produtiva, grandiosa, evangélica, você é salvo. Mas se você produz coisas ruins, provavelmente a raiz do seu coração não esteja nesse evangelho. Você precisa crer nesse evangelho. Você precisa obedecer a Jesus. Crer e observar tudo aquilo que Ele ordenar. O evangelho deve ser crido e não rejeitado. Porque se nós rejeitarmos o evangelho verdadeiramente, nós iremos estar em destruição. Estaremos perdidos. E se morrermos sem esse evangelho, estaremos no inferno. Portanto, há uma pregação, mas há uma crença. A crença atrelada a Jesus Cristo. Próxima expressão, próxima linha do verso aí. Recebido na glória. Então essa linha se refere à maneira da ascensão de Cristo. Certo? E não tanto ao lugar da ascensão. É muito importante os irmãos terem isso em mente, quando diz aqui, recebido na glória. Ou seja, não está dizendo Cristo indo ao céu, não é isso que a expressão está dizendo. Recebido na glória, como nós vemos em Atos capítulo 1, quando Cristo está subindo aos céus, os discípulos estão olhando, ali é a ascensão de Jesus. Mas quando está dizendo aqui, recebido na glória, não está se referindo a esse cenário. Cristo indo ao céu. O ponto do apóstolo é mostrar que o evento da ascensão foi algo glorioso. Glorioso. Então não é tanto o lugar, mas é a forma dessa ascensão. A ascensão de Cristo não foi simplesmente, ele está indo para junto do Deus Pai, mas foi algo além disso. Quando ele estava indo para junto de Deus, há algo glorioso. É a glória de Deus sendo manifestada, ele indo junto para Deus, estando à direita de Deus e começando o seu estágio de reinado aqui na terra, em nossos corações, sendo consumado no milênio, por exemplo. Então, o ponto do apóstolo, mais uma vez, é mostrar que o evento da ascensão foi algo glorioso. Foi acompanhado, a ascensão de Jesus foi acompanhado de glória e esplendor. Glória e esplendor. Então, esta linha enfatiza o seu triunfo e a sua glorificação, mais do que o evento da ascensão. É algo triunfante. Jesus foi recebido na glória. A linha 6 aqui, recebido na glória, o verso 6, é o clímax do ministério glorioso de Jesus. O seu ministério começou na encarnação, porém não acabou lá. Muitas vezes a gente tem uma noção que o ministério de Jesus acabou. O ministério de Jesus não acabou. O ministério de Jesus ainda continua. Jesus ainda intercede por nós. É o ministério de Cristo. O Espírito ainda trabalha na sua santa igreja, é o ministério de Cristo. Eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o meu Consolador. É o ministério contínuo de Cristo, e Cristo agora está nessa glória, recebido em glória, à direita de Deus, continuando o seu ministério. Então, o seu ministério terminou e está terminando na glória. Chegará o dia que essa glória será manifestada tanto para a igreja como para o mundo. O mundo irá reconhecer que Jesus é o Senhor, mas a igreja reconhecerá que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós cremos e estamos obedecendo a este santo evangelho. A este santo evangelho. Portanto, Cristo está à direita de Deus, com brilho e esplendor, governando todas as coisas. Nesse momento, Cristo está governando, com glória, com esplendor. Concluímos que a primeira estrofe aqui, nesses 3 versos, aquele que foi manifestado na terra, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, é o ministério terreno de Jesus. Concluindo com a palavra de triunfo.
Já os versículos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, canta o ministério contínuo de Cristo na glória. Vida terrena, humilhação, mas também a vida glorificada ou exaltada de Cristo. Cristo tem esses dois ministérios. O ministério de humilhação, que concluiu-se em sua morte, e agora ele está no ministério de exaltação, que será concluído no julgamento final. É o último estágio do ministério de exaltação. É o julgamento, onde ele irá julgar todos no trono branco. Todos serão julgados. Todos irão receber segundo as suas obras. Ninguém irá escapar do julgamento de Deus. Esse é o grande mistério da piedade em que devemos crer, cantar e viver. A nossa vida, a Santa Igreja, está ligada em dois focos. Não esqueça isso. O ministério terreno de Jesus e o ministério da sua glorificação. Da sua glorificação. Cristo uniu a esfera terrena e a esfera celestial. Ele reconciliou os seres humanos caídos com Deus. Nós entramos e estamos nessa esfera celestial de uma maneira santa, justa, solene, porque Cristo é nosso, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe a estarmos sempre cantando, vivendo e entoando esse santo evangelho. Cristo, ele se humilhou por nós, mas ele venceu a morte para que pudéssemos também vencer a morte. Que possamos viver e amar esse santo evangelho. Amém?